Bom dia, sejam bem-vindos. Esta roda de conversa apresenta como tema a presença múltipla de Tony Tornado. Veremos a trajetória do ator e cantor, composta por inúmeros paradoxos, e uma carreira de homem negro na cultura brasileira, consolidada nas artes cênicas e musicais do Brasil. Para participarem dessa roda de conversa, estão conosco aqui a Tatiana Carvalho Costa, nosso carinho, Bernardo Oliveira, professor, pesquisador, crítico e produtora. Pode aplaudir, viu, gente? Black Josie, DJ, musicista e produtora cultural. E o nosso grande convidado, né? Cantor, ator, homenageado à 18ª Cineop, Tony Tornado. Com vocês. Tem sempre o truque que eu perco, entende? Muito obrigada. Bom dia, boa tarde quase, né? Vocês estão bem? Gente, é muita honra. Eu sou Tatiana Carvalho Costa, uma das curadoras aqui, ao lado de Kleber Eduardo, da Mostra Histórica e da Mostra Homenagem. E é muita honra, muita honra e muita alegria ter Tony Tornado aqui conosco. Imagina, a gente que agradece essa oportunidade, né, de poder te ouvir, te ver nas telas, essa imagem que faz parte da nossa memória afetiva, inclusive no país, né? Qualquer pessoa mais ou menos de nossa idade cresceu vendo esse homem nas telas, como exemplo, como inspiração. E é mais que justa a homenagem, a gente viu isso ontem, né? Dessa presença que é labiríntica, que é múltipla e que é uma interseção, que tem tudo a ver com o que a gente tem conversado aqui e vai poder ver, tem podido ver nos filmes, e traz para nós, junto com outras pessoas, mas a sua presença nesse sentido é fundamental para essa compreensão de uma dimensão da nossa autoestima, Black is Beautiful, por meio da arte, por meio da música, né? O movimento que é um movimento político de proposição de existência da humanidade negra, dançante, de um corpo que pulsa, que pensa, que é uma honra, de novo, eu não vou cansar de falar, gente, que eu estou emocionada. E que traz para a gente essa força de, no meio da ditadura militar, tá ali nos bailes black, como o que Josi reverbera hoje, né, nos bailes black, a sociabilidade, a existência e a beleza negras. Assim. É muito emocionante poder ter Tony Tornado entre nós, poder homenageá-lo em vida. Né? E quero te ouvir, já, me desculpe me alongar aqui na minha emoção. Ontem, lá no palco, você fez todo mundo chorar. E eu, particularmente, fiquei muito emocionada, e hoje de manhã estava com o Wilson. Cadê o Wilson? No café da manhã, e a gente falando disso. Ouvir um homem de 93 anos, que segue trabalhando, que tem mais de 50 anos de televisão, quase 4 dezenas de filmes, dizer que não está acostumado a receber homenagens. Isso diz menos deste homem imenso, não só no tamanho, né, gente? Eu aqui, tamaninho, que eu fico do lado dele, desse homem imenso, mas isso diz da televisão e do cinema brasileiro, isso diz de um país. Né? E aí queria te ouvir. Obviamente que eu estou aqui, né? Não estou querendo pesar o clima, não, gente, mas vocês sabem do que eu estou falando. Mas queria te ouvir um pouco sobre esse contexto, nesse momento. Assim. Tem uma entrevista sua, acho que no Globo, no Extra, que até pegaram no título, né? Eu ainda tenho muito o que fazer. O que você ainda tem que fazer por nós de tanto que você já fez? Que a gente só tem que agradecer. Bom dia, boa tarde para todos.
É tanta coisa, falta muito. Eu estou rumo aos 100, mas, sei lá, preciso ir além dos 100, a quantidade de coisas que eu ainda tenho por fazer, né? O ator não está nunca realizado, né? Não existe aquele melhor personagem. O melhor personagem ainda está por vir. E eu estou atrás desse personagem ainda. Quanto à vida particular, eu ainda não cumpri totalmente a minha missão, né? Que é exatamente unir os povos, os pensamentos, fazer com que as pessoas entendam que, na minha, desculpa a modéstia, a minha frase famosa, que é que quando duas mãos se encontram, reflete no chão a sombra da mesma cor. Quero deixar isso bem claro. Não é frase arrumada, é frase sentida e vivida. E eu faço dela o meu estandarte, faço dele a minha bandeira. E a minha intenção é essa, né? Desde o início. Comecei como cantor, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Tem tantos Youngs aí. Não... Enfim. Muitos jovens, tem bastante jovens. Tem bastante jovens, né? Eu servi na escola de paraquedista, eu sou praça de 1949, e quando a gente faz 30 anos de paraquedismo, vai lá, tem festividade, saltos de paraquedas. Quando eu cheguei lá, eu era o mais jovem ainda. Então, não pude saltar porque eu era o mais jovem, né? Então, eu me sentia assim, ainda sou tão jovem, né? Porque tinha pessoas lá de 100 e tantos anos e tal. Eu fiquei um pouco sem jeito com meus 93, me recolhi a minha insignificância. Aquele senhorzinho lá, né? Foi bom, foi muito bom, e eu me senti jovem, como vocês devem se sentir agora, né? Legal isso. Claro, vocês perderam um pouco o trem de tudo que aconteceu, das situações, né? Eu votei ainda em Getúlio Vargas. Acredite, eu servi o Exército com o Silvio Santos. Olha, tu vê. O Abravanel foi da minha companhia em 1949. Nós temos a mesma idade. A cabeça não é a mesma, porque a dele tem dinheiro. Mas ele optou por isso, né? Como curiosidade, na época ele já vendia carnaúba para a gente limpar o bote, que é um grande vendedor. O Abravanel sempre foi um grande vendedor e eu aprecio, eu acho ele maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. E são pequenos flashzinhos da vida da gente, né? Quando entrei para a carreira, foi um pouco difícil, realmente foi um pouco difícil, porque vocês vão te convir, né? Volta aí 50, 60 anos atrás, né? Para se vencer nessa carreira que até hoje ela é espinhosa. É muito difícil. Se tem alguém com a intenção de ser artista, desista, porque não é por aí. Porque nós temos duas fases, né? É a fase do milhão e a fase do tostão. Normalmente, a gente acaba no tostão, né? Porque o artista é isso mesmo. Quando vocês ouvirem, mas ele ganhou tanto dinheiro e ficou duro. Mas é coisa nossa. É coisa nossa. É bem artista mesmo. E o artista ele vai até a última ponta. O artista não... Quando o cara é artista, se ficar ruim, ele não vai vender enciclopédia, não. Ele vai continuar na carreira dele de artista, morando embaixo do viaduto e tal. E nós passamos por tudo isso, né? E, graças a Deus, hoje, estou tão emocionado ainda, mais do que ela, porque ela já está acostumada a lidar assim, com essas pessoas e tal. E eu não, eu nunca tive homenagem, né? E eu fiquei muito feliz, honrado, né, de lembrarem. Eles não lembram nunca, né? Às vezes as pessoas só lembram assim, aquele negão lá que caiu lá do palco, lá, porque teve um festival em Espírito Santo. Desculpa lembrar que o falecido Erasmo Carlos, era ele que estava programado no espetáculo e ele não pôde ir. Então, eu fui convidado à última hora. Isso aconteceu em 71, 72, mais ou menos.
E era um palco pequenininho para o Erasmo Carlos. Apesar do tamanho dele, o Erasmo, que Deus o tem em bom lugar, só mexia os olhos cantando, né? Ele não fazia nenhum movimento. O palco foi feito para ele, mas na última hora chamaram um cara chamado Tony Tornado. Aconteceu o que tinha que acontecer, né? Quando eu dei a primeira rodada, que abri um placar, quando levantei, já não achei o chão, aí foi uma loucura e tal. E as manchetes eram, o negão estava doidão, cara. A gente passa isso tudo, mas eu já dizia isso na BR-3. Há um crime no longo asfalto dessa estrada, uma notícia fabricada para um novo herói de cada mês. A notícia tem que ser dada, não importa como. Ela vai ser dada de alguma forma. E nós estamos sujeitos a isso, né? Que vivemos junto ao público e ficamos refém, né? Das notícias. É um risco que a gente corre, mas nós sabemos disso. Infeliz daquele artista que não sabe que vai correr esse risco. Eu não tenho nenhum problema com o público, poxa, atendo todo mundo. Eu me sinto o cara indo assim. Aqui, em 1972, eu sou um cara da curiosidade, né? Só das coisas que acontecem assim. Em 1900 e... Deixa eu ver se ainda... Sabe por quê? O HD já vai ficando meio assim. Eu apresentei Michael Jackson aqui, pouca gente sabe. Ele teve na TV Tupi, em 1971. E eu apresentei na TV Tupi o Michael Jackson, ainda com Jackson 5. Em 72, eu apresentei aqui James Brown no Palmeiras. A Chic Show trouxe e precisava de uma pessoa para apresentar Mr. Brown, Joseph Brown. E eu, fã, né? Tremia, fiquei branco como um monte de vocês aqui. Não apertar a mão do James Brown. Hey, Mr. Brown, what are you doing, man? You know. Engraçado, eu não falo inglês, sabe? Eu falo negro-americano, é diferente. Porque eu morei no Harlem 4 anos e meio e tem um idioma próprio do bairro, né? Ninguém diz, how do you do? Ninguém diz. A gente diz, hi, guy. É a mesma coisa. Então, é um idioma básico do bairro e meu inglês é todo assim, on the street, I never went to school. Meu inglês é de rua, eu nunca fui à escola. E quando tem entrevistas assim, aí, ó, Tornado, tá vindo um negão aí, preciso de você. Aí eu vou lá e falo com o cara, porque eu falo o mesmo idioma dele. Eu não falo inglês, eu falo o idioma preto, lá do Harlem, né? E eu tive passagens no Harlem, passagens boas, claro. O início foi meio difícil. Claro, fui roubado umas 4, 5 vezes. Porque, sem nenhuma comparação, eu era o Nelson Ned do bairro, né? Eu era o cara mais baixo do bairro naquela época. Eu tenho 1,90 m, mas pequenininho. E gringo, né? Eu dizia para os caras, I'm Brazilian. E o cara dizia, I don't care, man. Give me your shoes, man. Digo, but I'm a black man. I don't care, man. Então, fui assaltado muitas vezes assim no Harlem, né? Certa vez, porque lá no bairro eu nunca cantei. Eu já cheguei lá cantor, mas nunca me atrevi a cantar no Harlem, imagina. Lá tem o Apollo Theatre, todos vocês conhecem. Se não conhece, conhece de nome. Tem os espetáculos começam não, eles não acabam nunca, né? O Apollo Theatre é assim, ele de manhã, 8 horas, 9 horas, vem uma pessoa e diz, olha, vamos dar um tempinho aqui que a gente vai limpar o chão, tem muita beata aí no chão. Os caras fumam a noite inteira e tal. Depois já vem outra turma, e outra turma, e outra turma. E eu vivia nisso. E os caras que eu via cantar eram fracos. Era James Brown, era Wilson Pickett. Só os caras da pesada mesmo, né? E eu fui aprendendo aquilo tudo, fui vendo como é que eles faziam.
E eu vivia a minha vidinha dentro do Harlem, porque eu era um gringo. Eu já tinha estourado meu visto há muito tempo. Eu fui trabalhar num car wash, que era onde eu tinha um espelho, né? Que, de repente, chegasse imigração, eu apresentava aquele espelho. Mas não trabalhava. Era um acordo que eu tinha com o dono do recinto. Mas, na verdade, eu era um belo de um cafetão que estava com 20 mulheres trabalhando na rua, aquela coisa. Lá é uma profissão, tá? Desculpem. Oi, alô. Lá é uma profissão. Respeitada, aliás. E, quando vinha a imigração, eu botava a minha fardinha e ia lavar carro, tá? Rapidinho, assim, para disfarçar. Até o dia que me pegaram mesmo, que aí eu comecei a ficar muito famoso no bairro. Aí, umas coisas engraçadas, eu não sei se conto essas coisas para vocês, que vira até uma comédia. Meu nome era Comfort. Hey, Comfort. Mas era muito... Eu achava aquilo uma comédia, mas era meio de vida, não tinha outra maneira de viver. Eu não ia cantar junto com Barry White, eu não sou maluco, pô. Entende? E lá é um bairro estritamente musical. O Harlem, para quem não sabe, é muito musical. Então, em qualquer esquina, você vê o cara vendendo caneta, cantando soul music. Dançando, cantando. Eu jamais abri minha boca, nunca falei nada. Eu nunca falei nada e continuava vivendo a minha vida. Mas aí achei essa boquinha do Comfort. O Comfort, ele tomava conta das meninas e tal, né? Às vezes o cliente não queria pagar, você tinha que chegar lá e falar, WhatsApp, hã? I don't care. É o que mais que eles usam, né? O cara veio me rendeu assim. Aí eu falei, bicho, mas não pode, cara, eu sou negão, qual é? Your shoes, man. E foram me tirando, eu fiquei de cueca. E eu queria gritar, não conseguia. Como eu, no início da conversa, disse para vocês que eu era o Nelson Ned, eu era o Nelson Ned realmente, porque veio um na minha frente, um do lado, outro do outro, e um nas costas. Não tinha uma fresta para mim cantar, gritar. Os caras eram muito grandes. Eles eram muito grandes. Me roubaram, tá? Não foi uma vez, foram algumas vezes. E a última vez eu trabalhava para um boss, que ele era da 143, ele era da 143. Eu trabalhava para ele. Que a gente ia lá falar com os chicanos. A negrada também não fala com os chicanos americanos. Existe uma rixa entre os porto-riquenhos e contra a negrada americana. E eu falava espanhol, eu hablo espanhol, fui até lá, eu ia lá e transava com os caras. Na volta, eu venho com a caixa de sapato embaixo do braço, o cara me rende. E eu com a caixa de sapato cheia de bagulho, imagina. Eu falei, Dom, não vai dar, eu tenho que levar o bagulho lá para o cara. I don't care. Puf! Me tirou, voltei para casa, e cheguei lá e disse, ó, cara, chief, and the street is the chief, I don't know. Who's that? Eu digo, sei lá, pô, nem olhei para a cara do cara, não cansava o cara grande pra caramba. Eu lembro que ele tinha uma marca aqui, ele fazia assim, eu digo, eu fazia assim, tá, então já sei quem. Aí mandou 25 minutos, 10 minutos depois, minhas coisas chegaram na mão desse cara. Então, eu vivia assim, porque eu era um fraco dentro do Harlem, né? Eu era muito pequeno para os caras, para os nativos. Eu era muito pequeno. E todas as vezes que acontecia isso, eu me dava mal. Até que eu fui pegando corpo. E fui me enturmando, quase virei chefe de gangue, porque aí tinha uma Cadillac branca, meu cabelo era um arco-íris. Para vocês terem uma ideia, quando eu voltei ao Brasil, eu era um marciano. Esse seu cabelo era careca para mim. Enorme. Talvez eu tenha sido um dos primeiros negros a usar esse cabelo, sem falsa modéstia. E quando eu cheguei, as pessoas ficavam olhando, porque era a época de Nat King Cole, que alisava o cabelo, tá? Os negros botavam a meia das irmãs para o cabelo ficar cheio de ondinha e tá. E o meu era desse. Um marciano, eu usava um brinco, assim, um pingente enorme, que era para poder ficar igual os caras nativos lá, que era para eles não me renderem mais, não me roubarem mais.
E eu cheguei aqui gringo. Quando desembarquei aqui, era gringo. Aquele cabelão. As pessoas jogavam um negócio no meu cabelo, eu não sentia. Só no outro dia, na hora de lavar, que eu olhava, tinha geladeira, televisão, tudo ali no meio do meu cabelo, que era muito grande, né? E vocês estão notando, né? Não é entrevista, é um papo. Me chamaram para bater um papo, eu estou batendo papo com vocês. Agora, o pessoal da reportagem que se vire aí na hora de editar, porque me chamaram para bater um papo com vocês e eu estou aqui contando coisas. Estou aqui contando coisas para vocês. Essas coisas acontecem até que voltei ao Brasil, me caguetaram, claro. Imagina, pô. Já estava rico, já tinha 30 mulheres na rua, já andava de capa, cabelo 3 cores. Me entregaram, disseram, ó, tem um brasileiro aí, a imigração vem em cima. E um dia no Dock of the Bay, assim, sentado, de costa, um cara, eu juro que eu ouvi esse nome, senhor Antônio Viana Gomes. Ai, it's long time I don't look at the name. Há muito tempo eu não ouvia aquele nome. E era eu, porque só comfort. Só comfort. Senhor Antônio Viana Gomes. E o cara dizia assim, o senhor vai andando na frente, não deixa ninguém notar. Como a gente já conhece a fama da polícia americana, que não tem bala perdida, né? Eu falei, eu vou andando. Eu vou andando. E fui andando e me levaram lá para o centro, para downtown. Eu fui lá para downtown, para a embaixada. E o cara disse, tem 1 hora para o senhor ir embora. 1 hora para sair do país. Olha, eu saí dos Estados Unidos, não apaguei nem a luz. Não deu nem tempo para isso, né? E me levaram para lá, e de lá me embarcaram, e eu acabei desembarcando aqui. Por isso é que eu estava falando aquele negócio que eu cheguei aqui igual gringo, né? Que é como se eu tivesse saído de casa e cheguei no Brasil, na Praça Mauá, aquele gringo estranhão, diferente, né? Todo mundo dizia, pô, esse cara é diferente. Eu era tão diferente, já depois de acostumado, em 1970, quando eu entrei no 5º Festival Internacional da Canção, o porteiro me barrou. No dia de cantar a BR-3. Eu falei, cara, eu sou o cara da BR-3. E o cara dizia, I don't care. Cara, eu sou o cara que vou cantar BR-3. I don't care, man. Graças a Deus, o Tibério Gaspar, que Deus o tem em bom lugar, ia chegando e disse, não, esse é o cantor que vai defender a BR-3. Tá? E eu tive aquela noite maravilhosa no Maracanãzinho, em 1970. A humildade me impede de dizer que, na oportunidade, eu fui eleito o melhor do mundo. Eu explico. Cada país mandava um representante para esse festival, vieram de todos os países, e eu fui representar o Brasil, e, nessa oportunidade, eu ganhei o festival, e E minha vida mudou ali, claro. Aí eu já não morava mais no centro da cidade, que eu já morava no centro da cidade, Rua do Lavradio, 110. Então, coisas que não dá para esquecer. Não dá para esquecer porque tinha um delegado de polícia chamado Padilha. Ele odiava vagabundo de rua. Ele andava com uma laranja, era a época da calça boca fininha, aí ele andava com a laranja, vem cá, aí jogava a laranja, se a laranja não passasse é porque estava de boca fina. Ele colava e jogava dentro da carrocinha. Era um cara terrível. E eu morava na Rua do Lavradio, eu lembro muito porque era 50 em pé e 100 deitado. Quem tinha dinheiro deitava, quem não tinha era uma corda. Assim, ficava ali na corda para não pegar a vadiagem, né? E eu fui vivendo assim. Até que chegou o festival, Tony Tornado. Aí mudou toda a história. Já não voltei lá para Bira, lá no Rio a gente chama de Bira, quando é hospedagem, né? Já não voltei para a hospedagem, já fui para o hotel mais melhorzinho. Aí fiquei famoso, fiquei conhecido, e Mas agora, falando mais sério, não mudou muito com relação a essa coisa da etnia, né? O preto é preto. Estamos conversados. Sem nenhuma conotação racista. Estamos conversados. Preto é preto e pronto, acabou. E é assim que funciona. É assim que toca. Entende? Não adianta, seu Edson, Pelé, eu sou famoso e eu não sofri racismo. Sofre.
Sofreu, vai sofrer, e nós temos que acabar com isso. De uma maneira, não sei como fazê-lo. Nós ainda estamos procurando esse caminho, mas nós estamos fazendo uma força para que todos se sintam iguais, entende? E eu não tenho que vir agora aqui falar essas coisas. Eu queria falar coisas bem mais amenas, mas não dá para a gente fugir desse assunto em pauta, que é a coisa da igualdade, né? Eu estou tentando amenizar toda essa conversa aqui com vocês, porque nós estamos em família, estamos todos aqui conversando. Como eu disse, repórteres, se virem, porque isso não é uma entrevista. Eu sou o cara que não dou entrevista, eu faço narrativas, né? Eu converso com as pessoas, eu sempre aviso para o repórter, olha, desliga essa porra e vamos conversar. Depois você vê o que tu vai fazer. Porque eu não vou ficar aqui, como é que foi? Como é que foi o quê? Não foi, Dom, é. Então, eu sou o cara do é. Então, não é entrevista. Vamos conversar. Depois você grava aí, depois você vai, dá o seu jeito, faz uma reportagem. Porque eu não me proponho a dar entrevista. Eu não sou cara de entrevista. Isso é caras muito famosos, não é meu caso. Eu sou uma pessoa do povo. Eu sou o cara bacana, sou aquele cantor, poxa, pé no chão, né? Eu sou pé no chão. Vamos convidar o pessoal para dar uma entrevista. Eu não dou entrevista. Eu sou assim. E eu converso com as pessoas. Eu prefiro esse tic-to-tic, entendeu? Esse cara a cara aqui é melhor. Estamos todos aí, família, todo mundo bacana, tudo legal. E esse é um pedacinho da minha vida que eu queria falar para vocês, até alcançar essa coisa do cinema que me fascinou. Aí mudou tudo. Aí, realmente, eu fiquei apaixonado pelo cinema. Fiz alguns filmes bons, outros ruins. Tem filmes até que eu não vou dizer que eu tenho vergonha de dizer que eu fiz, mas eu fiz uns filmes bem ruins. Eu fiz uns filmes, pelo amor de Deus, hein? Era conhecido como Boca do Lixo em São Paulo, né? Aquele negócio horroroso. Chama o negão, porque ele, pô, é um cara forte, né? E os caras adoravam. Ainda bem que era subjetivo, né? Não tinha nada explícito. Putz, graças a Deus. Mas, mesmo assim, uma vez me convidaram para fazer um filme, só uma passagemzinha rápida. Me convidaram para fazer um filme, eu estava morando no Rio. Tornado, nós precisamos de você para fazer um filme. Eu fiquei feliz, mais um filme, vou fazer um filme bom agora. E quando eu cheguei em São Paulo, eu estava no Rio, cheguei em São Paulo, aí veio o diretor falar comigo, digo, oi, cara, tudo bem, obrigado por lembrar de mim, Quem é a atriz? Eu disse, cara, eu não sei o nome dela. Como não sabe? O elenco? Não sabe o nome da atriz, Dom? Quando eu digo Dom, é porque eu morei no México também. E Dom quer dizer Senhor. E um cara me disse, é muita gente para decorar nome. Então, fica como Dom. Pode ver que eu sempre uso a palavra Dom, quer dizer Senhor, porque no México é assim, ei, Dom! Aí todo mundo olha e diz, usted. Então, não precisa decorar nomes, né? E eu peguei essa mania de Dom, que eu trouxe para me comunicar melhor com vocês. Contando a história do filme, aí a atriz, olha, ela trabalha lá no La Vie en Rose, lá no São Paulo, lá na rua, não sei de onde. A gente pega ela na última entrada, porque tinha negócio de entrada, primeira, segunda, terceira entrada, ela entra na última entrada e tá. Aí vamos lá buscar a atriz, pelo menos, né? Saber quem é essa atriz. Tá? Era uma atriz da Boca do Lixo lá. Olha, os dentes lindos, aqueles dois que ela tinha. Cara, mas e aí, Dom? Como é que faz essa dona com esse dente assim? Não precisa dente, Dom. Não, pô. A gente vai lá e faz. E, então tá, script. Que script? Diz o diretor, que script? Eu digo, ué, todo filme tem um roteiro, Dom, um script. Não, a gente liga a câmera e vai, pá. Tá, ela te agarra, você agarra ela e pá. Aí, entendeu? São esse tipo de filme que eu tenho vergonha de botar no meu currículo. Mas eu fiz. Fiz bons filmes, poxa. Eu acho que
Quilombo é um filme do Cacá Diegues, sério, filme bom. Né? Pichote é um filme bom. Dos 200, eu acho que, sei lá, uns 15 foi bom. Eu fiz poucos filmes, realmente fiz poucos filmes. Mais de televisão, né? Não existe ator de televisão, mas, enfim, como a linguagem é mais coloquial, aí a gente se acostuma com a ideia da televisão, né? A televisão ela é muito restrita, qualquer movimento a mais, você está fora de quadro. Então, tive que me enquadrar em toda essa coisa. Haja visto quando, lá na emissora, na televisão em geral, chega um ator de teatro, até ele se adaptar é difícil, né? Porque no teatro são gestos largos, gritas e tá. Na TV é tudo aqui, né? Coloquial aqui. I love you. Aqui, ó. Bem aqui. Se fizer assim, miau. Acabou. O câmera diz, vai para onde? E o ator de teatro é isso, né? Na televisão é aqui. Tudo aqui. Tanto é que tem gente de televisão, quando sai na portaria, você vai conversar, eles não sabem conversar. Eu sei de atores que não conversam, porque eles só sabem aquilo. Só aquilo ali, quadradinho. Televisão é um mistério, né? É um mistério. Eu gostaria de convidar vocês para um dia ficar na porta da Globo, vai. Qualquer atriz daquelas que entrar, você não vai reconhecer. Até ela se montar, não. Depois que ela passar na maquiagem, dá. Mas até ela chegar na maquiagem, é ruim. É ruim, você vai, puxa vida, mas é assim, é assim. Então, aquele mundo mágico, aquele mundo meio mentiroso, mas bacana, a gente gosta daquilo, né? E eu me tornei um profissional. Com muito gosto, com muito orgulho. Já estou um bom tempo nesse meio, trabalhando. Espero continuar a trabalhar mais. E Deus há de me permitir um tempo ainda legal para estar falando essas bobagens aqui para vocês. Que eu fiz com muito gosto. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. Então é isso. Falei muito. Vocês viram que em hora nenhuma teve tópico de entrevista. Não tem entrevista. Foi uma conversa com vocês. Obrigado. Valeu. A gente vai seguir um pouquinho na conversa. Daqui a pouco a gente abre para perguntas, né? Que aí vira uma entrevista da plateia. Porque estamos aqui com duas pessoas que estudam música, cinema e a sua obra. A Josi, vamos começar com a Josi, depois a gente passa para o Bernardo. O Bernardo, que fez a entrevista, que está no catálogo, que está no site, vocês podem ver, tem muitos desses casos lá, né, Bernardo, e outros detalhes também. E a Josi faz um baile black também, está aqui, Josi, olha isso aí, gente. Ô, gente, olha isso aí. Ela desenterrou. Os 2 discos. Hoje tem show. Esse homem ainda vai, entendeu? A gente ainda vai ver ele no palco hoje. Então, queria ouvir um pouquinho também Josi, e depois a gente ouve Bernardo, para você comentar. Agora virou um tricô, né, gente? Virou um tricô. Ô, Josi, fala o microfone, senhor. Faz o tricô publicamente, velho. Fala, Josi. Vai, Josi, encontra o senhor. Oi. Salve, salve. Estou explicando para ele que esse daqui é uma prensagem moderna, que não foi feita no Brasil, de um selo, eu acho que é português, depois a gente dá uma conferida ali. Miara. E o outro é o da BR3, né? Esse é uma edição brasileira. Sim. Disco maravilhoso. Aqui são 12 músicas, eu tenho 11 músicas aqui, na época que eu fiz. Algumas músicas minhas foram proibidas abruptamente. Quando eu digo abruptamente, era a maneira da censura antiga. Eles entravam na loja e quebravam os discos, tá? O negócio era sério. Tem disco do Negão aí? Tem. Quebrava tudo. Quebraram muitos discos meus. Eu tive uma fase assim meio danada. Mas fico muito feliz, Josi. Obrigado. Você, poxa, pesquisadora nata, né? Legal isso. Queria dar uma tietada, você assinar para mim. Valeu, vai lá. Fazer o seu autógrafo. Manda depois aí, que a gente Josi. terminar. Manda aí, Josi.
Sim, manda aí. Mas Vai lá. eu gostaria de te perguntar sobre a questão da música. Você falou que viu o Wilson Pickett, viu o James Brown. É que Belo Horizonte é um lugar onde o soul ele não morreu, ele só mudou de território. Ele acontecia em locais centrais e a periferia conseguia frequentar. Num certo momento, ele foi para uma regional específica. Quem é de BH é a regional Venda Nova, o Baile da Saudade. E, semanalmente, o evento não conseguiu se estabelecer porque as pessoas da periferia não conseguiram ir. Aí ele se tornou um baile mensal. E aí ele tornou o baile da cidade. O cidadão belo-horizontino ostenta o título de capital mundial do soul com esse baile. Eu queria que você falasse um pouquinho mais musicalmente mesmo do soul, de como que você pensou em trazer isso para a gente no Brasil. Olha, foi legal. Na verdade, eu não sou inventor do soul. Tá bom. Será que eu devo falar isso? Eu gravei antes do Tim Maia, tá? É bom que vocês saibam disso. Deve falar obrigada. Isso é informação preciosa, histórica. Eu gravei antes do Sebastião. Eu não inventei nada. Foi tudo aquilo que eu falei. Eu era a ratazana do Apollo Theatre. Eu ficava olhando os caras, vendo, estudando. Aí eu falei, eu vou levar isso para o Brasil, mas não pode ser essa linguagem, eu tenho que abrasileirar isso. Aí eu abrasileirei. As pessoas dizem, você inventou. Não inventei nada. Aliás, eu não invento nada. Eu sou um copiador nato mesmo. Agora, eu boto na maneira que as pessoas assimilem melhor, né? Mais fácil. Né? Mais fácil. Ninguém vai dançar igual Michael Jackson. Ninguém vai dançar como James Brown. É difícil. Prince, não vai dar. Então, tem que abrasileirar isso. Né? E eu fiz isso. Trouxe isso para o Brasil, gravei aqui. Meu maestro era o Dom Salvador. Tá. Muito bem, né? Está aqui no disco, que dupla está aqui, né? O Dom Salvador. Nós fomos muito bem recepcionados. O Wilson Milton Miranda, que era o diretor na época, mandou os dois embora. Mandou eu e Dom Salvador embora. Esse disco, como é que é a história desse disco de soul? Que, para mim, como dentro do universo do soul, esse disco é um disco que hoje, por exemplo, eu toco na pista. Ai, que legal. O pessoal dança. Como que musicalmente é a concepção aqui? Os arranjos, as músicas são todas suas? Como eu disse, eu tenho 10 ou 11 músicas nesse LP, na época era LP. E o Dom Salvador fazia os arranjos, nós éramos muito próximos mesmo. Dom Salvador, para quem não sabe, um jazzman Brazilian play keyboard. E ele mora ainda nos Estados Unidos, já está há 50 anos lá, se enjoou disso tudo aqui, porque não dava para ele, e ele foi para os Estados Unidos, mora lá, está vivo, volta e meia ele vem ao Brasil, faz espetáculos aqui no Brasil, uma pessoa no meio muito conceituada. E Dom Salvador, nós empreitamos essa coisa aí de impingir um novo som que estava por vir, que era o soul music. E nós fizemos isso, e o dono da gravadora disse, olha, vocês estão trazendo problema porque é muito complicado esse tipo de música que vocês estão trazendo. Os próprios músicos, na hora da execução, estão tendo problemas de executar. A gente diz, lamento muito, mas é dessa maneira que é o soul music. Soul music é tempo forte, e não tem jeito, não tem como ser. Os músicos estavam reclamando que estava quebrado, os arranjos estavam quebrados, fora de tempo. Não era falta de tempo, era swing. Era um swing novo que estava chegando. E era realmente muito difícil. E eu sou um dos precursores, não sou o precursor, sou um dos precursores desse som que chegou ao país. E temos muitos aí, a coisa... Aí eu vou ter que falar de Cassiano, né? Esse é o Por rei, favor. né? Cassiano Rei, né? Cassiano Rei. Pouca gente, entendeu? Não conseguiu entender direito, mas o Cassiano, meu Deus. Cassiano, ele... Só para lembrar aqui, eu não sei se todos conhecem, mas... Sei que você gosta de brincar de amores, mas, comigo não. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. E por aí vai. Cassiano,
pouca gente conhece, porque aqui se conhece mais os cantores, né? Os compositores, mas ele era um ótimo cantor, um ótimo compositor. E, na morte do Cassiano, botaram um tijolinho assim no jornal. Que ódio. Ai, cara, tão importante, né? Tão importante, Cassiano. E, entre eles, teve o Hildon de Souza, Casinha de Saber. Como é que é a Casinha de Saber? Eu não lembro. Não estou disposto. Sei que você gosta. É por aí. O Hildon é muito bom também está vivo aí, graças a Deus. Seguidores, Carlos da Fé. Nós tínhamos um grupinho bom de soul music. Claro, com o advento de outros ritmos, as coisas foram mudando e tal. Eu acho assim, desculpe falar isso publicamente, eu acho que tem espaço para todo mundo, tá? Nada contra Jojo Todinho, pelo amor de Deus. Mas não dá, né? É outra coisa. Não. Nego do Borel, não. Não. Vai ganhar seu dinheirinho, ótimo, legal. Mas não... Mentira não, né? Deixa quieto, né? Deixa quieto. Respeito como ser humano e tal, legal. Que bom, né, Dom? Agora, o público... Como vocês fazem uma massificação, né? Toca, fica no subconsciente e vai embora. Aí o cara amanhã está na mansão, com a Ferrari e tal, você não consegue entender por que o Edu Lobo não tem, né? Por que o Ivan Lins, esses caras todos, né? Mal comparando aqui, claro. Mas acontece, a música é assim mesmo. E nós vivemos num país assim, bem adverso, né? Bem flexível, né, para todos os ritmos e tal. Eu só respeito assim, como ser humano, mas musicalmente eu acho estranho, no mínimo estranho, né? E nós, nessa época, não, a gente estudava. A minha carteira da Ordem dos Músicos é de 1965, pô. Fiz cursinho, tive que fazer prova para ter a carteira da Ordem dos Músicos, a OMB e tal. Então, era tudo muito mais sério, mais severo, inclusive. Aí dava para você selecionar mais, né? Hoje não precisa selecionar muito, não, mas tudo bem. Vamos levando. O importante é ser feliz, né? E esse disco é um trabalho muito bom, um trabalho sério. Inclusive, na época, o Gerson King Combo, que é um dos expoentes também do soul music, que já nos deixou, ele já tem lá a calçada do soul, né? Em Belo Horizonte, não é? O quarteirão do soul e tal. Essas coisas, esses movimentos me deixam muito feliz, entendeu? Não só como precursor, mas me deixa feliz que aceitaram a ideia, entendeu? E a gente estava exatamente com esse problema de aceitar a ideia. Graças a Deus aceitaram. Se vocês passem a prestar mais atenção no soul, funk não. Funk é outro papo, tá? Não confunda funk com soul music. Porque o funk tem essa misturinha, essa mistureba aí, né? Aí fica meio difícil. Mas são músicas maravilhosas. Bom de se dançar, bom de se ouvir, né? Eu gosto, Sebastião Rodrigues Maia, amigo. Sebastião Maia, eu conheci Sebastião nos Estados Unidos, inclusive. Conheci ele nos Estados Unidos numa situação dessas que eu acabei de contar agora para vocês. Chama o Comfort. Ele estava preso e alguém falou, pô, chama o Comfort. E eu fui lá na delegacia, estava lá o Sebastião, que eu nem conhecia direito. Ele disse, olha, sou brasileiro, sou lá da Praça da Bandeira e tal, os caras me pegaram aí numa parada aí. Ah, tudo bem, Dom. E eu consegui quebrar o galho do Sebastião, tirei o Sebastião da cadeia. Ficamos muito amigos, né? O Comfort. O Comfort era quebra-galho do bairro, né? Terrível do quebra-galho, legal mesmo. São passagens maravilhosas. Desculpa ter cortado você, bem. Eu fiquei tão emocionado com essa. É bom, olha só, eu era bonito, cara. Olha o pelo, olha o cabelinho. Olha, esse disco é de 71, 70, você não sei bem. Eu não sei bem, é uma coisa assim, eu sei que é muito antigo. Vamos aproveitar a passagem do disco para passar o microfone para o Bernardo também, né? Seguir falando de música, só um parênteses aqui,
um anúncio. Bernardo, que fez a entrevista que eu falei para vocês, também é crítico, curador e dirigiu um filme junto com a Saskia, que está ali, que vai passar hoje, às 10h30, o Caixa Preta. E o Quilombo, que Tony mencionou, também passa hoje, acho que às 7h. 5h. Às 5h, hoje à tarde. Então, é tudo hoje, gente, tudo hoje. Tem o Quilombo, show dele à noite, Caixa Preta às 10h30, tudo ao mesmo tempo. Vai dar tempo, se programa, coloca aí, pega a programação ali, bota a canetinha, vai dar tudo certo. Então, vamos passar para o Bernardo para seguir, talvez falando de música ainda, Vixe, e depois a gente volta do cinema. Como é que a gente fala, É né? o que você quiser, vamos lá. Então, gente, boa tarde, obrigado aí pelo convite, uma honra, uma alegria estar aqui com o Tony, com o Josi, com a Tatiana. A gente está, né, enfim, estamos numa cidade chamada Ouro Preto, certo? É uma cidade cuja construção, toda a sua história gira em torno, né, da constituição do que a gente costuma chamar barroco mineiro, né? E Ataíde, Aleijadinho, se eles não eram exatamente negros ou se não foram, né, construídos enquanto artistas, né, pensadores, né, negros, de alguma maneira é notório na cidade. Você observa, você vai vendo como a cidade ela é totalmente trabalhada dentro de uma lógica e de uma criatividade que transforma o barroco europeu no que a gente chama de barroco mineiro, e dá para dizer o barroco negro, né? Por que não? Agora, é uma cidade que, ao mesmo tempo, ela é atravessada pelo problema da música, né, da sonoridade. Você sabe que aqui nos arredores tem um quilombo de onde veio Catone da Portela, né? Que é um artista que faz parte da segunda geração, né, dos compositores portelenses, da ala de compositores da Portela, autor de sambas memoráveis, né? É de um quilombo aqui de Ouro Preto, né? E a própria igreja de Chico Rei, ali, né, que rendeu um samba maravilhoso do Salgueiro, dos anos 60, do ponto mais alto da cidade, Chico Rei, né? E Chico Rei, né, enfim, de alguma maneira se transformar em música. Então, assim, eu sei plena consciência de que a gente está num evento de cinema, né, para falar de cinema com o Tony, mas eu queria insistir um pouco na música, porque... E aí não é uma pergunta, é uma consideração. A gente já fez todas as perguntas que eu tive que fazer, né, Tony? Vocês leiam no catálogo do Cineop, tem a entrevista transcrita, editada, tá uma beleza de entrevista, não por minha causa, por causa das histórias inacreditáveis desse artista completo e inesgotável, que ainda tem aí mais 70, 80 anos para dando alegria para a gente, 100 anos, né? Sabe-se lá, essa genética aí, né? A gente desconhece. Mas eu peço licença a vocês para fazer uma consideração, uma reflexão, porque se nós visitarmos a historiografia, a história da música brasileira através dos textos, né, dos seus livros, pesquisas, etc., é muito difícil a gente perceber como a música negra, de fato, né, produzida por indivíduos negros, ela adquire ali naquele momento, sobretudo na formação do que a gente costuma chamar de MPB, né, de música popular. É muito difícil perceber a contribuição negra em toda a sua... o seu caráter de aventura, né, de remodelação, que é isso aqui que aconteceu com o barroco mineiro. E aqui, né? Bom, por que eu estou falando isso? Porque é engraçado, né? Porque as discussões que você vai observar, meados dos anos 60 até os grandes festivais, a discussão sempre vai girar em torno de um discurso mais ligado ao Centro Popular de Cultura, um discurso que muitas vezes foi considerado nacionalista, por outros foi considerado xenófobo, uma tensão dentro de um contexto onde a gente pode dizer que a música brasileira ela pode se alimentar da sua própria energia, né? E uma outra turma que vai dizer, não, é possível industrializar essa música, é possível sintetizar essa música com elementos externos, né? E essas tensões que aconteciam ali dentro dos festivais, gente... O Tony Tornado já estava lá dando soluções concretas, reais, para esses embates, né? E não só o Tony Tornado, né? O próprio Tim Maia, a música do Tim Maia é uma síntese brasileira. O Tony acabou de dizer, não inventei nada. Eu vou discordar do Tony Tornado. Inventou, sim. Então, bom, inventou o quê, né? Porque o dilema ali nas discussões para a formação do tropicalismo, né, os festivais e tal, era ser mais ou menos brasileiro, né? E você tinha o Martinho da Vila ali em 69, que não era considerado
o que não entrava, por exemplo, nas histórias dos festivais de música e tal. E é muito curioso observar essa história, como ela simplesmente ignora as invenções, não só de Tony Tornado, mas Tim Maia, Pedro Santos, Elza Soares. Pode deixar a galera falar, eu falo mais alto também, tá tranquilo, gente, fica tranquilo. Vamos que vamos. Ó, Elza Soares não está nos manuais da história da música brasileira. E ainda hoje, você imagina, Elza Soares, todo respeito a Elis Regina, todo respeito a Maria Bethânia, a Gal Costa, cantoras maravilhosas que eu amo, mas Elza Soares é Elza Soares, tá certo? Então a gente precisa ter essa consciência, né, de que muito dessa discussão ali estava dentro de um contexto de circuitos mesmo de poder, né? E agora a gente tem as condições de olhar para um disco desse aqui e ver que muitos daqueles dilemas que eles discutiam lá já estavam resolvidos aqui sob a forma de um swing que 50 anos depois você está tocando lá na pista e o pessoal tá ouvindo, né? Então, assim, eu queria fazer essa consideração, né, de primeira para mostrar a importância desse cara, né? Quer dizer, é um cara que ele é importante para a música brasileira, né? Ele é importante para a questão, né, da racialidade, da negritude, né, nomeiem como quiser. Ele é importante no cinema, né? A gente hoje discute muito sobre a questão do cinema negro, da presença do negro no cinema. Não tem jeito, não tem como escapar de Tony Tornado, né? Não tem como escapar da sua presença, porque não é só um ator negro, né? É um ator negro de 2 metros de altura, com cabelão, que morou no Harlem, que foi captain no Harlem, que soltou o Tim Maia da cadeia. Né? Você chegar lá, é o Sebastião que está lá, ele falou, eu tive que tirar o Sebastião dessa, né? Então, assim, para mim é uma alegria sem limite dizer assim, Cineop, vocês mandaram muito bem. Todo respeito aí. Carioca, quando fala com todo respeito, é para falar coisa mais desrespeitada. Mas, assim, no caso aqui... No caso aqui, é com todo respeito. Quem teve a ideia de homenagear o Tony Tornado, parabéns, entende? Porque, enfim, é muito assunto, né? E aí eu convido vocês, né, finalizando a minha fala aqui, convido vocês a dar uma olhada lá no catálogo do Cineop, porque essa entrevista... Tem coisas ali incríveis, né? Eu mesmo tive a oportunidade de escutá-las ao vivo, depois editar o texto, e tem coisas ali que vão fornecer material para a gente repensar o que é isso, a música do Brasil, né? Seja a música negra do Brasil, a música popular brasileira. Pensar Tony Tornado é incontornável. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Claro, tem muitas pessoas importantes, até bem mais importantes, no qual eu fico feliz de fazer parte desse grupo, né? Adoro Bituca, puxa vida, gênio, né? Bituca, gênio. Puxa vida, mas eu tenho tanto orgulho dessas pessoas, entende? Que eu segui o caminho deles, né? Eu vim atrás deles. Esses caras são referência para mim, né? Milton Gonçalves. E outros, e outros, e outros. Seu Sebastião, estou vendo daqui lá o seu Sebastião, Grande Otelo, né? Grande Otelo fez meu pai 3 vezes. Seu Sebastião fez meu pai. Ele fez em Sim a Moça. Ele fez meu pai... Ai, meu Deus... Não, eu espalhava para todo mundo. Ele vai ser meu pai. Não? Era um orgulho, né, que a gente tinha, né? Grande Otelo. São pessoas, né, que... Puxa vida. O Wilson Simonal, olha só. Luiz Melodia. Só pérola. Por que as pessoas não se dão conta disso, né? Que essas pessoas têm essa importância, né? Cartola, ó. Meu Deus, cara. Que inveja desses caras, eu queria ser um deles. Eles são muito importantes para a gente. Vamos ouvir os caras que provavelmente quereriam ser como você também, né? Olha, eu quero só fazer um convite. Logo mais nós temos um espetáculo. Se você tem curiosidade sobre soul music, não perca essa oportunidade. Que eu vou mostrar o que é o soul music, como se faz soul music, como se canta.
tá? Naturalmente, com a ajuda do meu filho, o Lincoln Tornado, que eu estou passando um cetro para ele, porque para mim já não dá mais, entendeu? Eu fiz aqui a cabeça do fêmur, então, até na hora de pensar, dói. Então, lá na novela, o garoto, lá o Marcelino chama, é o padre Dodói, que sou eu. Porque realmente a perna, ainda mais com essa mudança de tempo, uma loucura. Aí eu trouxe meu filho, que a gente chama de... Tem um termo que usa assim, é o boi de piranha, né? Para passar os gados, você dá um lá, né? Meu filho é assim, eu ameaço, ele vai lá e quebra tudo. Ele é muito bom. Vocês não podem perder o espetáculo de logo mais, tá bom? Está feito o convite, espero vocês lá. Vai ser um papo maravilhoso, nós vamos conversar, vamos falar mais coisas. E é isso. Vocês viram, né? Não deu nem para sentir, ó. Entrevista, não teve entrevista, foi um papo de amigos aqui na sala, conversando. É assim, né? A gente vai... Bom, não vamos encerrar imediatamente agora, porque a gente vai abrir para a galera que quiser fazer perguntas, né? Já tem uma aqui. Quem quiser, gente, por favor, levanta a mão. E, quando você for fazer a pergunta, por favor, se identifique. Fale seu nome, seu bairro. Tem você, ele, e tem uma lá no fundo. Vamos fazer de duas em duas? Pode ser? Então, massa. Esquece de falar o nome, não, tá, gente? Já é boa tarde, né? Boa tarde. Estou feliz demais de estar aqui e poder fazer uma pergunta. Meu nome é Luzia e eu faço parte de um grupo de educadoras, mais educadoras do que educadores, de Contagem, e a gente faz questão, nós transformamos a Cineop no nosso espaço de formação, porque o audiovisual na escola é muito importante e nós temos esse compromisso. Não somos cineastas, não pretendemos, mas a gente entende que o cinema brasileiro ele só será a primeira opção do jovem se ele começar a ser apresentado desde a educação infantil. Nós precisamos consumir o produto nacional e temos lei que favorece. Uma lei proposta pelo Cristóvão Buarque, né, em 2014, que diz que as escolas têm de ter no seu projeto pedagógico, né, inserido ali, 2 horas de filme, né, de filmes de produção nacional. E nós defendemos o cumprimento, né, da lei. E aí, como eu sou de Contagem, o nosso cinema lá, que, aliás, está fechado, infelizmente, mas parece que vai ser reformado, ele tem o nome de Tony Vieira. E, quando você fala, eu filmava na Boca do Lixo, e Tony Vieira também filmava na Boca do Lixo, e, pelo que a gente sabe, ele era conhecido em São Paulo como o cineasta de Contagem. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre se você conheceu. Eu conheci o Tony Vieira, fiz alguns filmes do Tony Vieira. Aliás, ele fazia muitos filmes lá, né? Eu nem sabia que ele era de Contagem. Uhum. Ele, como muitos cineastas, viram aquilo e falaram: eu quero isso para a minha vida, como muitos artistas. E aí ele foi para São Paulo e começou a produzir tudo, virou um grande produtor, né? Grande produtor. Era conhecido porque ele já residia em Contagem, a adolescência dele em Contagem, mas me parece que ele não nasceu em Contagem. Mas a gente é assim, a gente trabalha em Contagem, se sente contagense. É isso aí. Falando do Tony Vieira, eu fiz alguns filmes do Tony Vieira. Alguns dentro daquela listagem do filme, mais ou menos. Vocês sabem da história. Não quero aqui entrar em detalhes, porque os filmes Tony Vieira tinha ação. Ele sempre vencia, ele sempre era o herói. Ele matava todo mundo no filme. Tony Vieira era uma figuraça. A bala do revólver dele não acabava nunca. Vocês podem ver nos filmes do Tony Vieira, não é assim?
Ele atira, 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 atira e o revólver não descarrega. É uma loucura. Figuraça. Eu era muito fã do Tony Vieira. Primeiro que ele dava trabalho demais para a gente, né? Era um grande empresário e tá, fazia filmes bons, alguns mais ou menos, tá? Mas fazia filmes. Isso é importante. Para o cinema foi muito bom, porque dali saíram grandes atores, grandes diretores. E Tony Vieira é um precursor, né? Ele é um precursor lá da Boca do Lixo, né? A gente chama Boca do Lixo, mas não é lixo, não, tá? É porque eram filmes em quantidade mesmo, muita coisa. E Tony Vieira estava sempre lá, figuraça. Eu gostava muito do Tony Vieira. Eu não posso falar muito da obra dele, porque eram filmes rápidos, né? Ele era conhecido como o cara do quick, né? Ele é quick and move. Então, o Tony Vieira fazia filmes rápidos. Eu fiz alguns filmes do Tony Vieira. Eu fiz... Olha os títulos. Eu não vou falar, não. Não vou falar, não. Não vou falar, não. Não. Deixa quieto. Tony Vieira, o cara. Pronto. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui e depois... Ah, tá bom. Se alguém mais quiser, dá tempo, pode levantar a mão. Mais uma ali, né? Tá bom. Me chamo Rafael, sou cineasta em Brasília. A minha pergunta, porque me despertou uma curiosidade, você falou que morou na Rua do Lavradinho, mais ou menos na década de 70, enfim. E eu lembrei de alguém de uma pessoa, um personagem também, que morava por ali, que tem uma profissão também parecida com a sua nos Estados Unidos, né? Que era o Madame Satã. Eu queria saber se você conheceu o Madame Satã, se teve alguma relação com ele, enfim, alguma coisa assim. Relação não. Nada contra, mas não... Entendeu? Até porque Madame Satã era que escalava o time. Não sei se tu sabe da história dele, né? 6 horas na minha casa. Acabou. Tu tinha que ir, bicho. Senão ele enchia de porrada. E eu nunca tive esse problema com o Madame Satã, que ele morou na Rua do Lavradio, realmente, ali em frente à maçonaria, né? O meu era um pouquinho mais para frente. O Madame Satã era uma figura. Madame Satã tem aquela passagem fatídica com Geraldo Pereira, que você sabe que a história não foi muito boa. Geraldo Pereira era o neguinho, um compositor maravilhoso, né? Baiano, radicado no Rio de Janeiro. Mineiro, né? Mineiro? Olha a história. O escurinho era escuro direitinho. Agora está com a mania de brigão. Geraldo Pereira. Ele era o cara, bonito, bem vestido, mangueirense. E Madame Satã um dia bebendo assim, na Lapa. E ele chegou e pegou o copo do Madame Satã e deu uma golarrada. E aí, viado? Aí, viado? Por Madame Satã. Madame Satã era um carnaval. Madame Satã pegou a saia, deu um nó na saia. Deu um nó na saia e partiu para cima do Geraldo. A morte do Geraldo foi triste, né? Foi nesse dia que ele deu uma quengada no pau do nariz de Geraldo Pereira. Ele bateu com a cabeça na quina ali no asfalto e morreu ali, o Geraldo Pereira, na Lapa. Eu já morava na Rua do Lavradio, já. O Madame Satã era uma figura histórica, né? Sabe que ele tirou 40 anos de cadeia, e depois, quando soltaram, ele disse, não quero ser solto, não. Não quero ser solto, não, porque eu já não sei mais viver lá na sociedade. Tá. Figuraça, brigão. Brigão, não adiantava. Vamos prender Madame Satã. Aí os policiais contavam. Quantos tem aí? 1, 2, 15 para 20, falta 5. Arruma mais 5 aí. Então, era só de 20 pessoas para prender o Madame Satã. Que ele era brigão. O bicho era brigão. Valente, malandro. Andava com uma solinge. Solinge era aquela navalha, antigamente, ele adestrava muito bem aquela navalha dele. Ele era um cara quase de circo. Aliás, ele queria ser ator. Ele tem umas coisas de ator mesmo, né? Madame Satã, figuraça. Eu tive assim uma passagem com Madame Satã na Leiteria Bol, para quem não conhece, fica na Lapa. E lá
pessoal de espetáculos e tal, quando acaba, vai para lá tomar um caldo, fazer um lanchezinho. E um dia chegou a polícia e o cara na portaria, bem fortão, disse, ó, quem tem fica, quem não tem entra. Aí os malandros tudo baixa a cabeça e vai seguindo. E na minha mesa tinha do lado um carinha assim, coitado, ele não falou nada. E o policial chegou e falou, Babilac. Babilac é documento, antigamente. Babilac. Aí o cara disse, olha, eu não tenho Babilac, mas eu sou um grande pintor. Eu sou pintor. Como? Eu não falei que quem não tem entra, rapaz, segurou o cara e levantou o cara assim. O cara era muito forte, o policial era muito forte, levantou o cara assim. E Madame Satã estava 2 mesas depois, eu estava tomando o tal do meu caldo lá, caldo de piranha, que eles chamavam, tomando meu caldo de piranha, e Madame Satã, então, falou, eu conheço esse rapaz. O policial baixou ele. Tu conhece ele de onde? Olha, doutor, não é para estar na presença do senhor, não, mas ele é um grande mecânico. Foi a única vez que eu vi um cara voar sobre as mesas. Foi esse dia que o policial pegou o cara e jogou o cara saiu do bar no ar. Madame Satã ficou puto, encarou o polícia, bateu no polícia, bateu no cara, bateu no policial. Aí veio outra guarnição, ele bateu na outra guarnição. E ele foi. Quantas guarnições ia chegando, ele ia batendo. E eu falando, pô, madame, e aí como é que faz? Ele disse, faz nada, safado, tudo covarde. E ele não era grande, não era um cara grande, ele era, poxa, malandro. Madame Satã, puxa vida, era uma pessoa muito famosa na Lapa, e eu conheci Madame Satã assim, pessoalmente. Mas ele tinha essa coisa, só para falar como ele agia, Madame Satã é que escalava o time, tá? Ninguém... Ele escalava o cara, ele gostava. Olha, gostei de você. Lá na minha casa, 6 horas, 7 horas, ele marcava lá os horários lá. Madame Satã, figuraça. Morreu, né? Morreu mal, Madame Satã. Eu conheci todas essas figuras, né? Até pela idade. Até pela idade eu conheci esses caras todos. Eu morei na Lapa um tempo bom, né? O tal da chamada Vacas Magras, né? E a Lapa era onde você podia ficar, curtir ali, porque rolava de tudo na Lapa, né? Não tinha a Zona Sul, para nós, mais conhecido era Botafogo e Flamengo, né? Botafogo e Flamengo. Copacabana era ruim. Era Barra da Tijuca, onde eu moro, Barra da Tijuca horroroso, era brejo, né? O tempo passa, né? E era muito bom essa coisa da malandragem, mas todos respeitosos e tal. Fora os marginais. Marginal era marginal mesmo, pronto, acabou. E Madame Satã nunca fez questão de esconder isso. Ele era justo, né? Não tão justo, mas era justo. Madame Satã, figuraça. Eu gostava de Madame Satã, porque ele sempre estava do lado mais fraco. Ele estava sempre do lado mais fraco, figuraça. Madame Satã, teve Oswaldo Nunes. Ninguém falou nada do Oswaldo Nunes. Olha o Samario, olha a outra, é o bafo da onça. Oswaldo Nunes, também, malandro, esperto, batia muito. Oswaldo Nunes batia muito. Todos eles, mas tinha que se defender, né? Já que estava marginalizado, né? Tinha que se defender de alguma forma. Então, todos eles é assim. Ainda são assim, né? Isso para não lembrar a nega Clodô, né? Clodovil, né? Clodovil era a cabeça do Clodovil. Cabeção, né, do Clodovil, né? Tinha que se defender através da cultura, do conhecimento, né? Já que tão marginalizados que ficavam pela situação dele. E Clodovil, eu gostava muito de Clodovil. Gostei de todas essas pessoas, eu não faço distinção. Eu gosto de amizade, de amigos. Eu convivi com eles todos. Na Lapa, eu já cantava no Novo México, que era uma boatezinha que tinha lá. A boate era tão especial que ela não tinha corrimão, né?
ela não tinha corrimão, porque o segurança era um cara muito grande. E eu lembro que de volta e meia ele fazia uns lançamentos lá de cima. Cara, e não dava para tu segurar, não, porque não tinha corrimão. Ele proibiu o corrimão. Ele dava uma tapa lá em cima e você via, tu parava na rua. Não tinha onde segurar. Era Chicão. Aí, ó, cuidado com o Chicão. Então, tu ia dançar, na hora de dançar, tu já tinha que ficar meio devagar, porque o Chicão chegava e dizia, como é que é? Como é que é? Não, mas eu estou abraçando. Está fazendo o quê? Abraçando? Não vai abraçar, não. Você caía lá na rua. A história do Chicão é essa. Ele era o segurança do Novo México. Figuraça também. Foram grandes figuras que eu conheci. Depois conheci Nelson Cavaquinho, conheci esse pessoal todos que andava ali pela Lapa, né? Eu convivia ali pela Lapa, porque eu cheguei em São Paulo, eu cheguei de São Paulo para o Rio de Janeiro. Vai começar a história toda outra vez? Não. Tem mais uma pergunta lá no fundo. Tem mais uma, o microfone... daqui a pouco eu te chamo. Não esquece o nome, tá? Tá, Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Tony, eu vou fazer 3 perguntas, mas todas muito curtas. Primeiro, qual o seu papel no cinema que você mais gostou? No cinema e na TV, né, no audiovisual. No qual você pôde mostrar todas as suas potencialidades. Porque você foi convidado muito para papel de bandido, de garanhão sexual, não é? E tal. Então, assim, pergunto se é o Rodésio, se é o Gregório Fortunato, do Agosto, ou Ganga Zumba, qual o personagem que você mais gostou? Essa é a primeira pergunta. A segunda é que, na magnífica entrevista que você deu ao Bernardo, que eu li ontem a noite inteira, parabéns, Bernardo, tem muito do seu talento ali também. Você diz que sempre foi uma pessoa do bem, nunca fui bandido. Você contraria a história do Tim Maia de que, no Brasil, traficante cheira, prostituta goza e tal, né? Você fala, eu fiz lá os meus pequenos tráficos, mas nunca cheirei, nunca fui de droga, não sou de bebida. Quer dizer, e todo mundo que eu falo de você fala, olha, é uma pessoa, é uma ternura, é um grande coração, um excelente colega de trabalho, o Paulo Berti fala isso, é um amor de pessoa, é uma alegria estar com ele. Não é? Então, você esse seu lado muito família, não é? Você parece ser uma pessoa extremamente família. Então, eu queria que você falasse dessa contradição não, dessa razão da sua vida, quer dizer, interpretou papéis tão complicados e tudo, teve uma vida difícil, e é essa pessoa tão generosa e tão amada pelos amigos, né? E a terceira coisa, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, do seu personagem Antônio, no filme Ellen, um filme maravilhoso que pouca gente viu, não é? E que é um personagem muito terno, você contracena com a Marcélia Cartacho, não é? E é muito terno, eu acho que de todos os seus trabalhos que eu conheço, é o no qual você pôs mais ternura. Que você falasse desse filme, desse papel e do diretor do filme. Sobre os personagens. Aquela história que eu falei, né? Ainda não fiz ainda o personagem ideal, né? Mas que está assim na frente, que eu acho o personagem do Gregório Fortunato muito interessante, né? Porque eu conheci Gregório Fortunato, tá? Aquela coisa também, né? Não inventei nada, né? Eu conheci o Gregório Fortunato. Por ser paraquedista, ele selecionava o pessoal do corpo de proteção do presidente Vargas. E essas pessoas, escolhidas a dedo, eram tiradas da escola de paraquedista, que eram homens mais fortes e tal, papapá. E o Gregório Fortunato, volta e meia, ele ia lá no nosso quartel, e eu conheci pessoalmente o Gregório. Eu fiquei muito impressionado pela importância dele dentro do contexto presidencial, né? Ele era a voz do povo, porque o presidente Vargas, segundo sabes, o presidente Vargas, para tomar qualquer atitude, perguntava ao Gregório Fortunato o que ele achava. E dali ele tirava as conclusões dele, né? Sabe-se, inclusive, que Gregório barrou muitos ministros, né? Que o presidente perguntou o que você acha, ele dizia, não serve, não é. É a figura. Eu acho que eu sou o Gregório Fortunato, o tal do contraditório, porque realmente
Na verdade, eu não queria ser esse bandido. Eu entrei na televisão para ser mocinho. Mas olha só, olha o tamanho do negão. Grande, enorme. Mais ou menos. Há controvérsia. Mas eu já, na época, eu falei, eu vou pegar a Vera Fischer, né, Dom? Entrei numas. Eu falei, pô, Vera Fischer nos meus braços. Ui, ai, como era grande. Nada. Primeiro personagem, eu fiz o Homem do Sangue Azul, até com Milton Nascimento, com Milton Gonçalves. Eu fiz um bandido, logo de cara. Olha o meu cartão de visita. Eu entendo. Os diretores têm lá suas razões. É o tipo físico, cara. Não dá. Para eu fazer com essa moça que faz... Essa pequenininha agora, apresentadora pequenininha, que eu esqueço o nome dela, Tata Werneck, vai ser difícil até na hora de enquadrar, né, Dom? Vai ser difícil até para o câmera enquadrar. Eu entendo, poxa. Eu entendo. Entendeu? Então, eu sempre quis ser mocinho, mas tipo físico é isso mesmo, eu entendo. Eu fiz bandido a minha vida inteira, nunca me considero bandido, claro, porque eu sei da minha essência, eu sei dos meus princípios, eu sei do cuidado que eu tenho com as pessoas, né? Isso, para mim, é muito importante, o respeito pelo próximo. Né? Eu sou assim. Quando eu lutei, eu não tenho aleta. Se vocês notarem, meu nariz é mais achatado do que qualquer negro, porque eu não tenho aleta. Eu arranquei aleta porque eu lutava boxe, né? Para não sangrar muito, senão eu ia perder o round. Acontece que nos caras que às vezes eu batia e levava os caras a nocaute, eu ficava com pena dos caras. Eu ficava com pena dos caras. Esse cara grandão é um, sabe, eu sou, sei lá. Eu, quando fiz Sim a Moça, que eu era um capitão do mato, que eu batia nos negros, olha, que ele era um capitão do mato, né? O capitão do mato é fruto de toda a história que aconteceu nesse país. Eu sei que nenhum de vocês ignoram aqui que na chamada Tríplice Aliança levaram mais negros, porque eram os que estavam mais à disposição do Exército. Então, do Exército Brasileiro. Bom, leva a negrada porque o Exército não tem como pagar, não tem soldo, não tem nada. Quem voltar de lá não é mais escravos. E eles foram, então, para a chamada Tríplice Aliança, que é Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, e levaram mais negros, sem nenhuma capacidade de guerrear, dando rabo de arraia e tudo, bicicletas e deram rifles para os caras, e foi aquela mortandade, morreram muitos negros. E A história é longa, em outra oportunidade a gente fala a respeito, no qual eu conheço mesmo. Conheço porque estudei, porque eu precisava, até com relação à minha arte mesmo, eu precisava estudar. Quando eu fiz o Gregório, eu dissequei o Gregório Fortunato. Depois eu conheci os filhos e eles falaram, meu Deus, é meu pai que está vivo. Porque, sem falsa modéstia, eu fiz bem o Gregório. Eu captei todos aqueles movimentos dele, todo o jeito do Gregório, eu estudei. Eu fiz um laboratório. Você chegou a conversar com ele? Cheguei a conversar, claro. Era meu ídolo. Porque nas pesquisas nós não temos uma foto do Gregório com manga de camisa. Ele sempre usou terno. E era tudo linho, era tudo tecido inglês das casas Wonderfield. O Gregório Fortunato era um cara muito elegante, e eu via nele assim, poxa, que cara elegante, bonito, grandão, né? E eu falei, poxa, que legal. E um dia o Carlos Manga me chamou para fazer o Gregório. E houve um desafio. Ele falou, Tornado, você é um cara muito dado, muito aberto, está sempre sorrindo e O Gregório era fechado. Então, eu preciso de um cara fechado para poder fazer esse Gregório. Vamos fazer o seguinte? Tenta não sorrir um tempo. Só o Carlos Manga mesmo. Tenta não sorrir um tempo para ver se convence as pessoas que você é o Gregório. Cara, eu fiquei tão sério que eu acreditei que eu era um cara tão sério, né? E o Gregório falava assim.
E ele dizia, tudo dele era lá no porão. Eu já falei para você que não quero isso. Eu quero saber a segurança do meu presidente. E eu treinava isso, né? Tem que falar grosso, tem que ser mais sério. Mas nas horas de folga, aí soltava a baiana mesmo. Aí, isso aí ria pra caramba. Mas na hora do trabalho, eu fazia o trabalho e sério. Então eu pego os personagens, eu disseco o personagem, entende? Eu faço o personagem. Aquele Capitão do Mato me feria muito, porque ele ia de encontro exatamente contra o Tornado, né? Era o Tony Tornado, não era a personagem, né? É bom que vocês saibam que não existe o personagem, tá? A personagem. Então, a personagem brigava com a pessoa do Tony Tornado, que eu dizia, poxa vida, mas por que tanta coisa assim? Mas depois eu fui entender. Quando eles vieram dessa tal guerra, eles não tinham meio de subsistência. Então, passaram a prestar trabalhos aos senhores de engenho para caçar exatamente os negros, os irmãos fugidos. E como ele era como se fosse um cão perdigueiro, que ele era um cara muito forte, muito inteligente, sagaz, ele virou um capataz, virou o rei dos capatazes. Então, o Gregório, o Capitão do Mato é essa figura. Infelizmente, até hoje ainda existe Capitão do Mato. Não sei aqui, mas no Rio, se você notar, toda a Rádio Patrulha tem um negro. Tem sempre um negro na Rádio Patrulha. Por quê? Porque o melhor técnico de futebol é aquele que jogou. Quando o negão chega, o policial negão chega, ele diz, não adianta, Dom. Aí, perdeu o playboy. E qualquer gesto que tu fizer, ele diz, não, tira a mão daí, porque ele sabe que o cara vai esconder aqui no grilo, a mulher vai botar vai botar entre as pernas. Coisa nossa, como foi a história de Chico Rei, todo mundo sabe aqui que aqueles cabelos era para carregar ouro, para atravessar aqui o estado, carregando ouro nos seus cabelos. É coisa da negrada, é coisa nossa. Essa sagacidade é coisa nossa. Sagacidade, não, defesa, né? Era mais defesa do que qualquer outra coisa. Então, infelizmente, como eu estava falando, sempre tem um policial negro que é o cara que chega, por quê? Porque ele é negro, porque ele mora num bairro daqueles do lado do subúrbio, ele conhece toda a manha. Não adianta. Se for um branco dar uma geral no negão, ele vai tomar uma volta. Vai tomar porque ele não sabe como é que a coisa funciona. Nós temos nossa maneira. A negrada tem uma maneira diferenciada, porque já está acostumada a se defender de uma certa forma, entendeu? Ele tem um jeito, ele tem um swing, ele tem uma maneira. E só um outro policial negro é que vai entender isso. Tanto é que, quando ele prende o cara, ele diz, não se mexa. Porque já sabe, se deixar o cara fazer um movimento, ele vai esconder em algum lugar essa coisa. Eu fiz segurança em supermercado, era um negócio triste. Às vezes pegava até negros, assim, surrupiando alguma coisa. Eu já vi assim, negro carregar aquela forma de queijo, desse tamanho, assim, entre as pernas, enorme. Forma de queijo maior do que ela, e ela consegue passar aquilo bem. Não é? Ela tem um jeito. É uma coisa que sempre, já na nossa essência, desde pequeno, a gente vem se defendendo, se escondendo, e era isso que a gente tinha que acabar. Mas, enfim, também uma outra história, em outra ocasião a gente vai conversar. Aliás, nós temos muita coisa a conversar. Não esqueçam que eu tenho 93 anos e que eu sei muita história, tá? A pergunta da outra ficou uma lá. O filme Ellen. Ai, que bom você falar. Aliás, quando você souber onde está esse filme, me avisa que até hoje eu não assisti. Não assisti esse filme. Eu tenho, sabe, eu tenho essa coisa comigo, eu precisava assistir. Eu tenho consciência de que foi um personagem bom. Até porque é totalmente diferente de tudo aquilo que eu tinha feito. Mas nunca vi o filme. As pessoas falam, dizem que, inclusive, que ele foi premiado. Foi um filme premiado, eu perdi essa oportunidade, então não tenho muita autoridade para falar a respeito agora. Mas, sim, do meu personagem, sim, que eu tenho consciência de que foi um trabalho bem feito, emotivamente bem colocado,
E foi bom trabalhar com criança. Aliás, eu estou trabalhando com criança na novela das 6. Não sei se vocês assistem aí, Amor Perfeito. Eu faço um padre, acredite. Um padre. Ai, que coisa boa, cara. É o outro lado, né? E ele é o padre bom, né? Ele é o Frei Tomé. Frei Tomé é uma figura. Nós somos uma figura lá. Imagina uma irmandade que tem Babu Santana, Tonico Pereira, Tony Tornado. Ufa. Só devia se chamar a máfia, mas enfim. Eles colocaram e nós estamos lá fazendo, se divertindo muito. Trabalhar com criança é muito bom, né? Nós estamos trabalhando lá com um gênio, né? Aquele garoto que faz o Marcelino. Se vocês notarem, ele é um gênio. Autodidata, nunca fez escola de teatro nem nada, e tem toda aquela pancha dele de fazer bem o trabalho. Ele sente a personagem, né? Eu gosto muito de trabalhar com criança, exatamente porque é a coisa do grandão, né? As crianças veem muito no Tornado Gigante, é o protetor, né? É o cara que vai me proteger e tá. Esse é meu herói porque ele é grandão, né? Tá. E eu gosto muito disso. Eu trabalho muito com essa coisa da criança. Quanto aos personagens que eu gostaria de fazer uns caras mais doces, mas eu não consigo pelo tipo físico. Eu entendo isso. Quando eu sou escolhido para fazer o marginal, eu vou lá e faço o marginal. E não faço contrariado, não, porque eu sei que fui obrigado por um protótipo, né? Que não teve jeito, não pode botar... Entende? Não vai botar um cara magrinho, pequenininho, para fazer o chefe de polícia ou para fazer um marginal. Então, eu entendo, mas que bom que tem ainda esses personagens para ser feito, e eu faço com muito gosto, porque eu sou ator. Acima de qualquer coisa, eu sou um ator, sabe, com bastante vontade de acertar. É isso. Tem mais uma pergunta e eu vou passar o microfone também para o Bernardo. Tony, boa tarde. Meu nome é Otávio Luiz Machado. Eu sou historiador e estou entrando no campo do audiovisual, né? Eu estou fazendo um trabalho lá no Triângulo Mineiro sobre a história da escravização da região. E vou fazer um curta, inclusive estou participando do Cine Ouro Preto para entrar nesse campo do audiovisual para fazer chegar às pessoas a história, pelo menos na minha região, que praticamente é desconhecida. Não existe. O fundador da cidade são brancos, o principal referencial são as igrejas, os padres, e os negros e os escravizados não aparecem. Então, eu queria que você desse uma sugestão. Ontem, na coletiva, você falou essa questão da memória, a questão da visibilidade, a questão de dar espaço a essa... essa cultura mesmo. E eu queria que você desse uma dica. Como que a gente vai fazer chegar no público, principalmente crianças do ensino fundamental e médio, essa história e tudo que está envolvida nela? Eu queria que você desse uma sugestão nesse sentido, na questão de fazer as pessoas conhecerem a história do negro, os vários aspectos que estão envolvidos nisso. Bom, é simples. Primeiro, a gente tem que usar a sinceridade. Isso é importante. Você contar a história, apesar do nome história, mas é uma verdade, né? E se você puder pegar pelas crianças, melhor ainda. Essa toda a minha sabedoria, esse meu conhecimento, foi que eu venho já nutrindo ele desde pequeno. Eu saí de casa com 12 anos, cara. Sem pai e sem mãe. E fui para o Rio de Janeiro. Só eu. Bala puxa, 2.500 réis, amendoim, figurino, dormia no trem, tá? Mas sempre prestando atenção nas coisas. E eu, mesmo quando criança, eu já sabia o que era certo e o que era errado. Haja visto que ninguém me prendeu na Central do Brasil, todo mundo sabe. Eu que fui lá e pedi para me arrumarem uma escola. Fui lá no distrito embaixo, eu disse, eu não vou ficar correndo de vocês o tempo todo. Eu queria que vocês me arrumassem uma escola para eu estudar. E os policiais ficaram assim, poxa vida, como é que a gente faz? Esse cara não foge nem nada e vem aqui pedir uma colocação. Me levaram para a Escola Agrícola Saboia Lima.
em Marquês de Valença, foi onde eu comecei toda a minha vida. Então, eu acho que eu trabalho muito essa coisa da índole, né? Modéstia à parte, eu tenho boa índole, entende? E olha nos meios que eu vivi, como eu vivi, com quem eu vivi, eu sempre sigo o meu caminho. Eu sempre tenho a minha trilha. Então, eu acho que, para você falar da negritude, independente daquilo que eu já havia dito, que o melhor técnico de futebol é aquele que jogou, é viver, né? Viver essa coisa. Necessariamente não precisa ir para o tronco e tomar chicotada. Você tem que saber a história, tem que viver essa realidade negra. Eu já fui branco algumas vezes. Como diria o Chico César, eu já fui mulher, eu sei. Né? Mas eu já fui branco algumas vezes, até com atitudes. Mas tudo na defesa de uma causa. Entende? Independente, não precisa ficar toda hora levantando bandeira. Você nunca viu o Antônio Tornado estar no movimento. Eu não sou de movimento. Entende? Eu não sou de nenhum movimento negro. Eu sou um negro em movimento, é diferente. Isso aí. A gente está... Só um minuto para chegar o microfone a você. Vamos fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo já está encerrando, né? Não esquece de falar seu nome, por favor. Então, espera o microfone chegar, que aí todo mundo te ouve também, por favor. Apesar de eu ter sido sucinto na explicação de como fazê-lo, mas, em outra oportunidade, nós vamos se encontrar e vamos conversar mais, que eu dou dicas maiores, porque nosso tempo é exíguo, então, tá? Você me desculpe aí ter sido tão... Valeu. Oi, boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Sou fã desde criança, uma referência para todos nós, negros, né? Gostaria de saber sobre a sua experiência no México, que você falou que morou um tempo, né, no México, e como, nos últimos anos, como você viu, mudou mesmo a realidade do negro no Brasil, essa questão econômica, com a educação, essas leis que tem hoje na educação, né, a oportunidade de estudar a história do negro, enfim, como você vê essas leis, essa voz que o negro teve na política nos últimos anos, qual foi a mudança assim que você pôde ver? Qual a sua expectativa em relação ao negro na sociedade brasileira nos próximos anos? A expectativa é grande, né? Agora, seria até ingênuo dizer que não houve diferença de épocas, né? Naquela época, era uma época... A concepção, apesar de ser a mesma, mas o tratamento, o regulamento, a maneira de ser era diferente da de hoje. Tem que haver, claro. O tempo passou. O tempo passou, nós estamos vivendo uma outra realidade. Eu acredito que nós progredimos muito. Haja visto que eu estou aqui falando agora. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Não vamos se iludir, porque isso é só o início de todo esse movimento que nós estamos tentando fazer. Não é rebeldia, não é se rebelar contra nada, absolutamente nada. É só ocupar o espaço que nós temos direito a tê-lo, e ainda não temos. Então, essa mudança de época é muito diferente. Eu posso falar isso porque eu vivi as duas, ou vivo as duas épocas, né? Olha, puxa vida, eu sou de 30, imagina. Eu sou de 30, vim correndo todo esse caminho até chegar agora. Né? 23, meu Deus. Então, eu vi de tudo, passei por tudo. E a diferença é grande, mas houve progresso. Pode estar certo que houve progresso. O México, eu estive no México, não foi porque eu tinha dinheiro para viajar, nem nada. Eu fui exilado, acho que todo mundo aqui sabe. Eu fui convidado a me ausentar do país, então eu fiquei sob os auspícios do Bloco Socialista, que me mandava para países diversos. Eu conheci quase o mundo inteiro, de graça,
através do Bloco Socialista, que determina para onde você vai. Você não pode escolher o país. Estive no México, sim. Conheci Mário Moreno, Cantinflas, olha. Vocês podem ficar aqui até assim. É uma outra história. Se eu contar, é Mário Moreno, como está, Chico, e tudo mais. Né? Conheci pessoas. E sempre prestando atenção, estudando. Né? Estudando, o que eu digo, é prestando atenção, mais do que na escrita. Mas prestando atenção, entendeu? Isso é muito importante. Aliás, eu dou essa fórmula para as pessoas. Preste bem atenção em tudo. Não precisa falar, não precisa nem escrever. Preste atenção. Só preste atenção. Ó. Cara, eu falo 8 idiomas, Dom. Nunca estudei. Porque eu presto atenção. Só presto atenção. Assim, C, e vou guardando. O HD tá cheio, mas está tudo aqui. Prestando atenção. Essa é a grande fórmula. E esse eu acredito que vai ser o avanço de toda uma etnia, vai ser um avanço de todo um povo, é prestar sempre atenção. Fala-se pouco e presta-se mais atenção. Eu agora consigo fazer os dois. Eu falo muito e presto atenção. Valeu, querido. Ô, Tony, você trabalhou como dublador também, né? Qual foi a voz que você fez aí para a rapaziada aqui? Eu fiz algumas. Eu fiz muita dublagem, porque antigamente era com carvão, né? Passava o carvão, enquanto o carvão ia queimando, você tinha que falar. Mas eu fiz Kojak, pouca gente... Não sei se vocês lembram do Kojak, né? Eu fiz... era um ítalo-americano, e ele dizia... Olá, neném. Outra vez aqui, hein, neném? Fiz isso anos e anos e anos. Depois eu conheci o ator, que ele teve aqui no Brasil. Aí me apresentaram ele. Morreu até, né? Telly Savalas. Ele era um ítalo-americano. Figuraça, né? Ele não tinha um dedo. Aí ele chupava um pirulito, botaram um pirulito para fazer tipo, né? Que ele ficava o tempo todo chupando aquele pirulito. Tinha um parente que trabalhava com ele, que era o irmão dele. O irmão dele também trabalhava na série, né? Que sempre dizia: Tenente, o capitão quer falar com o senhor. Diga a ele que eu já vou, neném. E outros, né? Dublei muito, dublei Elliot Ness também. Siga aquele carro, rapaz. E por aí vai. Era meio de sobrevivência. Eu fiz tudo, cara. Olha, eu fiz tudo que você possa imaginar. E, assim, né? Sobrevivência, mas sempre muito correto, né? Eu errei poucas vezes, eu posso até dizer isso. Em números, muitas, mas com intenção, poucas vezes, né? Porque todos os meus erros foram tentativas de acerto. Eu fiz querendo acertar e errei. Mas nunca vou errar. Errar, não. Errar é burrice. E eu não sou burro. Uma coisa que eu... Sabe? Eu sempre mantenho essa linha minha de pensamento, de respeito pelo próximo, educado, amigo. Eu acho que tudo é assim. Tem que ser tudo assim. Senão eu não consigo nada. O que eu quero tirar das pessoas eu não consigo porque elas se fecham. Então eu prefiro ficar bem aberto, que é para pegar as informações. Eu sugo as pessoas muito. Eu estou aqui, fico prestando atenção. Ela fala assim, ela faz assim, tá. E vou catando isso tudo, vou jogando aqui no HD, entendeu? Porque isso é que forma o tornado. É isso que me faz essa pessoa. E eu vivo bem assim. Não sei como vai ser quando morrer, ter que abrir aqui. Ter que abrir o cabeção para ver, né? Eu vou tentar. Estou tentando já há um bom tempo. Eu saí muito cedo de casa, né, para começar a vida. Como eu falei, saí com 12 anos, foi difícil para mim. Mas estou aqui até hoje. Ó. O HD está desse tamanho, porque eu presto atenção em tudo. Fico prestando, vou guardando. Eu não desfaço de nada. Não desfaço de nada que eu pego, depois que eu jogar aqui, ficou. Por isso é que eu conto muita história, porque eu sei tudo, está tudo guardadinho aqui.
Está tudo guardado. Valeu? Demais. Gente, a gente, infelizmente, né, já vai encerrar. Tem show hoje à noite, aqui no Centro de Convenções. Quilombo vai passar aqui também, 5 horas da tarde, no Cine Teatro. Caixa Preta vai passar aqui também no Cine Teatro. Às 10h30, Saskia lá com a dancinha dela. E é isso. Depois do show. É depois do show? Não. Como é que é? Vai terminar o show e aí começa o filme, né? É isso? Termina o show, começa o filme? Vamos ver. É o contrário. Termina o filme, começa o show. Termina o show, começa o filme. Ah, isso aí. Termina o filme e começa o show. Não, termina o filme e começa o show. O show é 10, o filme é 10h30. Com um pouquinho de boa vontade dá para ver os dois, Dá tá? para fazer tudo, gente. Vai rolar. Vai dar certo. Vai rolar, tem que rolar. Agora a gente vai lá comer um feijãozinho, mas quero agradecer demais, gente. Olha isso. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Vocês são maravilhosos. Obrigado. Desculpa se meu muito foi pouco, mas valeu. Uma aula, uma honra. Obrigada.